Hoje é a nossa penúltima aula com 2 tópicos, tá? Daqui para frente vocês vão ter semana integradora, ter provas, ter as aulas práticas, então vai ter só mais um dia que vocês farão 2 tópicos no mesmo dia. Tá? Os outros dias vocês estarão ou no PAI ou em aula teórica comigo. Tem algumas coisas indefinidas ainda no nosso cronograma que dizem respeito à questão, por exemplo, de intermédio. Eu não sei se vocês vão ter intermédio, quer dizer, do jeito que está agora, eu espero que ela não exista. Então, se não existir, a gente vai usar essa semana para outras coisas e aí a gente vai passando a próxima semana e o que será feito conforme a gente chegar lá. Como eu comentei com vocês semana passada, a gente está no momento em que as decisões elas são tomadas dia a dia, né? E eu falei para vocês semana passada que eu não sabia o que ia acontecer, que vocês iriam conversar com a coordenação e a gente iria tomar decisões, e aí no dia seguinte vocês estavam novamente remotos. Então, não tem jeito, as nossas decisões hoje em dia elas são diárias ou talvez até válidas por meio-dia somente. Alguém de vocês imagina alguma alteração de linguagem que vocês possam identificar no paciente psiquiátrico? Alguém conhece alguma alteração de linguagem de cara? Ou vocês nunca ouviram falar nada sobre isso? Eu lembro de uma vez ter falado de dislalia, alguma coisa assim. Dislalia, perfeito. Caroline não faz ideia. Alguém já viu um paciente psiquiátrico, por qualquer motivo que seja, e se lembra de alguma coisa de linguagem alterada nesse paciente, nessa pessoa? Não, professor. Ok. Então vamos lá, pessoas, vamos tentar definir um pouquinho linguagem, falar de alguns aspectos básicos de linguagem, e aí depois a gente olha para as alterações, que são várias, na verdade. A Carol já fez essa aula também várias vezes, e a gente costuma falar que essa aula, coincidentemente, ela é um dicionário, porque existem muitas alterações associadas à linguagem. Quando a gente pensa em linguagem, pessoas, definitivamente isso é uma das maiores características de nós, seres humanos. Como eu já conversei com vocês em alguns momentos, não é que só nós nos comuniquemos. Existem muitos animais que se comunicam, tá? Mas definitivamente a nossa linguagem, ou a nossa forma de comunicação, ela é distinta pelo simbolismo que a palavra falada representa, pela questão do símbolo envolvido com a nossa forma de comunicação. Para muitos animais, a comunicação está baseada mais em questões emocionais, qual é a expressão emocional que esse animal exibe, seja vocalizando ou não, mas em nós, além da questão emocional, existe também um simbolismo muito grande associado a essa fala, a essa linguagem. Então, definitivamente isso torna a nossa linguagem especial. De novo, não que esses símbolos sejam únicos a nós, tá? Pelo menos em golfinhos a gente tem uma comunicação que também tem alguma coisa de símbolos. Não é tão complexo quanto a nossa, sem sombra de dúvidas, mas existe símbolos. E em termos do que constrói a linguagem, quais são os componentes aí que formam a nossa linguagem, não é só palavras, não é mais complexo do que talvez vocês estejam pensando. A gente tem alguns componentes que constituem linguagem. Primeira coisa, os fonemas, os sons que a gente produz para representar símbolos específicos. E, obviamente, se a gente estiver olhando para as palavras, para o que está escrito, para o que está registrado, a gente chama isso de léxico. Então, as palavras em si, os símbolos em si, eles são um dos aspectos da linguagem e, se a gente pensar em sons, os fonemas. Uma outra característica bastante importante da linguagem é o seu componente afetivo, emocional. Então, qual é a entonação que existe nessa fala, ou se existe alguma musicalidade nessa fala? Isso envolve aspectos neurobiológicos distintos. Então, a linguagem, enquanto organização de linguagem, isso é mais uma coisa hemisférica esquerda. Na grande maioria de nós, incluindo vários canhotos, né, a linguagem está associada ao hemisfério esquerdo. A prosódia está associada ao hemisfério direito. Então, se vocês musicalizam a fala, ou se vocês dão alguma entonação diferente para a fala que envolve componentes afetivos muito fortes, isso depende
de outras regiões, de um análogo da nossa área de Broca, lá no hemisfério direito. Até aqui eu acho que todos vocês conhecem a área de Broca. Semântica, significado dessas palavras. Isso é um aspecto que foge por completo a uma lateralização hemisférica do nosso cérebro. Significado das palavras envolve todo o nosso cérebro, regiões direitas, regiões esquerdas, cada significado específico está associado a uma região específica do nosso sistema nervoso. Travou aí para vocês ou tem gente me escutando ainda? Vocês estão me escutando ainda? Não, professor. Tá bom, para vários de vocês aparentemente. Para mim, como estava para a Carol, a chuva parece muito forte, tá? Se estiver atrapalhando, me avisem, mas eu imagino que dê para escutar. E além dos significados, da prosódia e dos fonemas, pessoas, nós temos a sintaxe, que é um componente, agora eu posso falar isso, de memória... Não posso falar isso, a gente não conversou sobre isso. Conversamos, desculpa. Componente de memória implícita da linguagem. Então, a articulação lógica, como a gente organiza o que a gente vai falar. Em geral, primeiro a gente fala quem é o sujeito de uma determinada afirmação, qual é o verbo para falar o que ele fez, qual é o predicado para contar o que aconteceu. Então, essa sintaxe, essa articulação lógica, ela é um componente à parte, que naturalmente nós aprendemos conforme a gente aprende a falar, e aí eu não preciso pensar para falar, eu só preciso pensar as palavras, né? Mas normalmente tudo isso daqui acontece de uma forma extremamente automática, direta, se nós formos linguistas proeficientes. E olha que a proeficiência aqui, ela tem níveis distintos, né? Eu imagino que todos vocês já assistiram alguma formatura na vida, talvez tenham assistido formaturas na medicina na vida, e aí eu estou pensando na nossa formatura e no nosso orador de formatura. Pensa lá, aquele cara que é o nosso orador famosíssimo da UNOeste, contando as etapas do que vai acontecer. Aquele cara tem uma proficiência de linguística muito melhor do que a nossa, tá? Muito diferente da nossa. Nós falamos no dia a dia, mas existem oradores profissionais, existem pessoas que conseguem fazer isso de uma forma muito mais fluente. Para falar a verdade, eu tenho amigos que já assistiram palestras minhas e eles foram muito claros em dizer que eu dando aula não tem nada a ver com eu junto deles. Porque eu mudo a minha oratória, porque a minha oratória aqui ela precisa ser um pouco mais clara. Eu imagino que para algumas palavras vocês estejam pensando assim, mas está longe de ser claro. Aí é um problema do meu aparelho fonador, tá, pessoas? Mas ainda assim, a oração de vocês, a oratória de vocês, ela pode mudar em função daquilo que vocês estão fazendo. E em alguns momentos, vocês tomarem um pouco mais de cuidado com esses componentes para que a linguagem seja bastante comunicativa. Em termos de funções, para mais do que apenas comunicar, é óbvio que isso aqui deve aparecer. Comunicar com outras pessoas ou fazer uma comunicação interpessoal é algo bastante claro e bastante óbvio quando a gente pensa em linguagem. Eu preciso facilitar a minha interação com o mundo, a minha transmissão cultural, né, para familiares, para amigos, para outras pessoas. Então, facilitar a comunicação é algo bastante óbvio. Do ponto de vista antropológico, é interessante até que vocês saibam que existem tribos, né, em lugares específicos do mundo que ainda têm formas de linguagem muito rudimentares. Então, existem pessoas que não chegaram numa linguagem tão desenvolvida como nós temos hoje. Existem tribos primitivas, por exemplo, que não têm números. Tem uma tribo, não sei aonde, acho que na África, que eles têm 3 palavras distintas para representar números. Um que simboliza nada, um que simboliza alguma coisa e a outra palavra que simboliza muita coisa. Então, imaginem vocês como seria viver hoje sem números. Isso não tem o menor cabimento na nossa civilização dentro de cidades, mas isso ainda é verdadeiro para algumas tribos, porque linguagem também é um desenvolvimento cultural da humanidade. E nós desenvolvemos linguagens que facilitem a nossa capacidade de interação social. E vida moderna, né? Como é que você tem conta em banco se você não tem linguagem? Eu só não sei se nós somos mais felizes ou mais tristes do que essa tribo. E eu prefiro não pensar nessa resposta. Pessoas, suportar pensamento, expressar pensamento, isso também tem a ver com a função da nossa linguagem. Eu
tenho aqui um sentimento, eu tenho aqui alguma coisa acontecendo, as minhas percepções de mundo, as minhas abstrações a respeito do que pode ou não pode acontecer, e eu preciso comunicar isso para outras pessoas. Então, é uma forma de eu expressar aí o que eu estou pensando. E, possivelmente, dada a questão simbólica, talvez não exista muita lógica e muita abstração possível, por exemplo, abstração numérica, se eu não tiver linguagem para dar suporte a isso, tá? Então, a gente pode exibir estados internos de consciência, sentimentos, o meu momento psíquico atual. Eu preciso de linguagem para poder transmitir isso para as outras pessoas e até mesmo fazer isso com alguma capacidade maior, já que a gente fala sozinho de vez em quando, né? Então, essa linguagem, mesmo que não expressa, ela suporta aí o nosso pensamento. E, por fim, pessoas, expressar a individualidade, no geral, tá? Isso aqui pode ser simplesmente expressar o seu pensamento, a sua opinião, que as pessoas têm feito de qualquer forma hoje em dia, né, achando que elas podem falar o que elas quiserem para expressar a opinião delas, mas também pode ser até artisticamente. Se você canta, se você se expressa através de uma poesia, então mesmo artisticamente, a gente pode pensar a linguagem enquanto uma expressão aí do que é individual, do que é seu, do que é o seu, a sua forma de enxergar o mundo, tá bom? Lembre-se que vocês também podem e devem me interromper se vocês tiverem alguma pergunta. E aí, pessoas, para a gente terminar essa nossa parte introdutória, nós conhecemos algumas bases biológicas aí para linguagem, e eu vou falar para vocês de duas coisas, aspectos genéticos e aspectos que envolvem regiões funcionais do nosso córtex. Em termos genéticos, definitivamente gene FOXP2, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar nesse gene, é o astro que a gente tem quando a gente pensa em linguagem. Se eu não me engano, foi na década de 70 que a gente descobriu uma família que tinha uma ausência meio congênita, meio herdável lá de linguagem, e aí essa família foi investigada e o que foi descoberto é que eles não tinham, ou tinham uma mutação nesse gene FOXP2. Então, nós entendemos que esse gene é importante para a função normal de putamen, da área de Broca, que são regiões importantes para o desenvolvimento da linguagem. E mutações desse gene tendem a não deixar com que a pessoa tenha uma linguagem. A função desse envolve aí controlar muitas outras regiões, muitos outros genes. Então, não que a gente saiba diretamente como ele atua, mas isso é algo de investigação até hoje, tá? Por exemplo, ele existe em todos os mamíferos. Nós sabemos que esse gene existe em todos os mamíferos, mas só nós temos uma linguagem tão simbólica quanto a nossa. Para chimpanzés, por exemplo, que eu imagino que vocês saibam é o nosso primo mais próximo aí, existe uma diferença de 2 aminoácidos apenas. Então, a proteína produzida por esse gene é extremamente semelhante em chimpanzés, mas nem de perto esses animais conseguem uma linguagem tão desenvolvida quanto a nossa. Existe uma pesquisa também relativamente antiga, em que a gente tentou ensinar a linguagem para um macaco, se eu não me engano é um chimpanzé, e o melhor que esse macaco conseguiu foi aprender em torno de 400 palavras, que é uma linguagem bem rudimentar, uma linguagem de uma criança aí de um ano e pouquinho, tá? Então, definitivamente, esses 2 aminoácidos e a forma desse gene em nós faz toda a diferença. E nós sabemos também que esse gene também existia em neandertais, mas também não era exatamente igual ao nosso gene, tá? Ele regula outros genes, né, isso eu falei para vocês, então, se vocês tiverem aí uma curiosidade em relação a aspectos genéticos de linguagem, definitivamente FOXP2 é um gene pelo qual vocês devem começar as pesquisas de vocês. Em termos neurofuncionais, pessoas, a área de Broca e a área de Wernicke são os 2 astros grandes de regiões associadas à linguagem, né? Esse modelo clássico, ou esse modelo Broca-Wernicke, Wernicke-Broca, ele é definitivamente o modelo que vocês mais vão encontrar para falar sobre linguagem. A área de Broca, essa região do giro frontal inferior, é muito importante para a organização da fala, para que vocês consigam organizar a fala de vocês em palavras entendíveis por um interlocutor, e a área de Wernicke, para que vocês consigam interpretar o que o outro está falando para vocês. Uma região associativa de audição.
Então, com essa região aqui, vocês conseguem entender o que o outro está falando e aí dar uma resposta que seja coerente. Se você tiver um diálogo, né, você escuta, interpreta, organiza a sua fala e executa a sua fala. Um caminho bem fácil de vocês entenderem, se vocês se lembram de neuroanatomia e um pouco de fisiologia neural. No entanto, esse modelo, ele não é tudo o que a gente precisa para explicar a linguagem. E existem modelos mais atuais que explicam como funciona a linguagem, né? Esses autores mesmo, eles trazem o que eles chamam de modelo de múltiplas vias, onde a gente vai incluir não só interpretação e organização da fala, mas também regiões importantes para o léxico, também regiões importantes para os conceitos e a semântica. Então, o cinzinho aqui, na verdade, é todo o resto do cérebro que implica, por exemplo, para os significados, como eu falei para vocês. Tem um trabalho do ano retrasado, 2019, se não me engano, bem legal, mostrando isso. Em relação à semântica das palavras, por exemplo, não interessa se vocês estão lendo ou se vocês estão ouvindo. Lendo ou ouvindo, se as palavras são as mesmas, as regiões que vão se ativar no cérebro de vocês são as mesmas, exceto, obviamente, sons e visão, né? Se você estiver ouvindo ou lendo, isso vai se ativar diferentemente, mas representação do significado das palavras, mesmas regiões por todo o córtex cerebral. Obviamente que não é para vocês guardarem esse modelo de múltiplas vias, mas é só para vocês entenderem que nós temos aí modelos muito modernos, bastante sistematizados, para um sistema bastante complexo que tenta explicar como funciona a nossa linguagem. Certo? Dúvidas até aqui? Se eu estiver falando muito rápido, também me fala, tá? Não, professor, tá tudo certo. Que nem a Carol, de vez em quando eu falo bastante rápido também. Então vamos lá, pessoas. Entendido esse chão aí de bases biológicas e o que é a linguagem, do ponto de vista mais conceitual, a gente pode pensar em alterações relacionadas à linguagem. E aí eu vou trazer basicamente 3 coisas para vocês. Quer dizer, eu não, os livros de psicopatologia. Alterações associadas a aspectos neurológicos, que é só um bônus, porque a gente está aqui para falar dos aspectos mais psiquiátricos mesmo. Alterações relacionadas ao aparelho fonador e principalmente alterações relacionadas a aspectos psiquiátricos, tá? Então, 3 vertentes aí distintas. As alterações associadas a aspectos neurológicos, em geral, são trazidas do ponto de vista das afasias. Afasia é um termo global para indicar ausência de linguagem ou ausência de competência de linguagem. Isso não significa mutismo. Isso não significa que o sujeito está mudo, tá? A afasia significa que o sujeito não tem uma linguagem que é plenamente funcional. E é isso que a gente precisa olhar agora. Uma das formas mais interessantes da gente olhar para essas afasias é usar o que é chamado a classificação de Boston, que basicamente acontece a partir de 3 perguntas básicas, tá? 3 perguntinhas básicas. Primeira delas, o sujeito fala, sim ou não? Então, o primeiro aspecto que eu vou olhar é se ele consegue ou não falar. De novo, fala é linguagem simbólica. Vocalização é produzir sons. Portanto, o sujeito não é mudo. Se o sujeito é fluente, significa que ele fala. Se o sujeito não é fluente, significa que ele vocaliza. Ele produz sons, mas ele não consegue organizar falas que sejam inteligíveis para alguém que esteja com ele. Segunda pergunta. Esse sujeito compreende? E aí a nossa chave começa a ficar complexa. Eu posso ter um sujeito que é fluente, que compreende, e ainda assim vai ser chamado afásico. Eu posso ter um sujeito que não é fluente, mas que compreende. Então a gente precisa ir entendendo aí onde a gente vai para essa chave. E a última pergunta que a gente precisa fazer é se o sujeito repete. E aí a gente vai ter 8 tipos distintos de afasias. Algumas delas que são de sujeitos fluentes, eles falam, e algumas delas que são de sujeitos não fluentes. De novo, pessoas, não é para decorar essa chave, isso aqui é só um bônus, né? E vocês talvez tenham pacientes que vocês não vão entender se aquela alteração de linguagem é alguma coisa secundária a um transtorno psiquiátrico ou se é uma afasia. E aí importa entender um pouquinho essa afasia e pensar nessas tentativas de compreender o paciente.
Então vamos lá, vamos para os casos clássicos e para os casos interessantes. O meu sujeito não fala. Ele tenta falar, mas ele não organiza nada que seja realmente possível de entender. Mas ele me compreende. Quando eu falo, por exemplo, para ele, olha, peraí, fica um pouquinho quieto que eu preciso tentar entender melhor. Ele vai ficar quieto. E aí você fala para ele, olha, tenta falar para mim a palavra casa. E aí ele vai fazer um som que não é inteligível. E se você repetir isso várias vezes e for isso que aconteceu o tempo inteiro, esse paciente que não fala, mas compreende numa boa, provavelmente é um paciente que tem uma lesão na área de Broca. E aí a gente diz que ele tem uma afasia de Broca. Mas, por outro lado, se ele tiver o inverso disso, ele fala super bem, mas ele não é capaz de entender você, tá? Mas ainda assim, também não consegue te compreender, te repetir, então aí ele tem o que a gente chama de uma afasia de Wernicke. Então, estes são casos clássicos. Ele fala, não compreende, não repete. Tem uma lesão em Wernicke. Ele não fala, mas ele compreende, mas não repete. Tem uma afasia de Broca. Estes são casos clássicos. Os outros casos, alguns deles talvez bem esquisitos, né? Olha só, o sujeito não fala, ele não compreende, mas quando eu peço para ele repetir alguma coisa, ele consegue repetir. Poxa, como o sujeito pode não me compreender, mas ele pode repetir alguma coisa que eu falo? Então, até mesmo isso existe. Claro que vai ser super difícil vocês verem isso um dia na vida, mas para um paciente que tem dificuldades de linguagem, que talvez seja neurológico, você tem essa suspeita, tem um trauma, você precisa tentar avaliar se ele fala espontaneamente, se ele compreende aquilo que você está tentando dizer para ele e se ele é capaz de repetir alguma coisa que você diga para ele. Talvez não por dizer, né, já que ele não te compreende, mas se espontaneamente ele consegue repetir um determinado som. Então, usando essa classificação, vocês vão ter chance de avaliar essas afasias. Tenham isso em mãos, se um dia vocês precisarem, tá? A não ser que vocês trabalhem com isso o dia inteiro, vocês não precisam decorar uma chave desse tamanho, tá? Aqui entra, inclusive, pessoas, uma afasia anômica. Essa afasia anômica aqui, ó, o sujeito consegue falar, ele consegue compreender, ele consegue repetir, quer dizer, ele está fazendo tudo, mas ele tem dificuldade de nomear, ele enxerga, tem a percepção dele preservada enquanto detalhes do objeto, mas eventualmente ele não consegue dar o nome daquele objeto. Então, do ponto de vista de linguagem, isso pode ser entendido como uma afasia que envolve uma incapacidade de nomear. Eu também prefiro olhar isso do ponto de vista de uma agnosia, de um problema senso-perceptual. E, tradicionalmente, os textos de percepção trazem como problemas senso-perceptuais. Mas a gente normalmente aborda por mais de um lado e, por algum aspecto, você pode entender isso também como uma afasia. Tá? Deixa eu tentar exemplificar um pouco disso para vocês. Liguem aí seus fones, mais do que vocês já estão me ouvindo, eu espero. E prestem atenção nessa paciente aqui. Afasia é ficar sem palavras mesmo. Eu fico sem palavras para explicar, para escrever. Afasia dá uma sensação de palavra vazia, vazia mesmo. E a compreensão? A minha compreensão está difícil ainda. É muito complicado. Às vezes, num processo rápido, é mais lento para compreender o que as pessoas estão falando. Som mais lento, pouco mais lento, para mim já é suficiente. Quando tem muitos amigos, música, olha, é difícil para mim.
no telefone também é complicado. Mas tô indo, tô indo. Ok, pessoas. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês qual o tamanho da dificuldade dessa mulher em achar palavras para expressar aquilo que ela tem em relação à linguagem. Mas vamos lá, vamos aos dados importantes, né? Ela é uma paciente de AVC. Eu não tenho informações sobre isso, né? Qual é o tamanho da lesão que ela sofreu. Esse vídeo é de 2018, eu imagino que ele tenha sido gravado em 2018, e a afasia ela é de 2015. Então é um paciente aí que deve ter talvez uns 2 anos, pelo menos, de recuperação em relação à afasia, à sua lesão por AVC. Ela também relata alguma dificuldade em relação à compreensão. Então, por isso que eu falei para vocês, eu não sei qual é a extensão da lesão. Talvez ela tenha prejudicado também regiões em mente, ela tem uma lesão em área de Broca. Então, ela tem dificuldade em expressar a fala dela. A fala não é natural, a fala é muito pensada, muito programada, mesmo depois de alguns anos de reabilitação. E, para um vídeo de 1 minuto e meio, ela repetiu um monte de palavras e ela produziu efetivamente poucas palavras. Então, é óbvio que existe uma dificuldade importante de linguagem, e ela expressa melhor e mais prontamente frases que devem ser muito repetitivas. As primeiras perguntas, que são perguntas muito básicas, ela consegue falar assim meio direto, porque ela já deve ter treinado muito. Mas quando a pergunta muda só um pouquinho, aí ela já tem uma dificuldade um pouco maior de expressar essa linguagem, tá? E interessante, bem interessante o relato dela de chamar a afasia de palavra vazia, que ela está ali tentando achar palavras e ela acaba não conseguindo expressar o seu pensamento, tá? O segundo paciente que eu quero mostrar para vocês é um paciente de Wernicke. E aí eu acho que vocês vão me xingar um pouquinho, pelo menos alguns de vocês, porque é um vídeo em inglês. Eu não sei se todos vocês compreendem inglês, mas se você compreender só um pouquinho, dá para entender esse vídeo, porque vocês vão ver que o paciente não responde nada em relação àquilo que está sendo perguntado. Se você não entender nada de inglês, você vai ver que a expressão dele, quando a pessoa pergunta alguma coisa, é uma expressão de preocupação. Então, assim, está notório que não está compreendendo o que o entrevistador está perguntando, tá? Só para tentar facilitar aí a compreensão de quem tem um pouquinho de inglês, a situação é de um cruzeiro. Parece que essas pessoas estão num cruzeiro e aí, ao invés de responder exatamente o que a pessoa está perguntando, ele fica tentando falar do cruzeiro porque é alguma coisa que está acontecendo, né? E aí ele tenta falar do que as pessoas estão fazendo, onde eles estão, o que eles já fizeram, e ele só fica insistindo nesse discurso porque a cada pergunta que ela faz, ele não consegue entender. Tem uma hora que ela pergunta de um iPad e ele começa a falar das pessoas brincando. Quer dizer, ele não entendeu bolhufas da pergunta, tá? Deem uma olhada aí. Se vocês puderem, tentem compreender o que ele está falando. E as perguntas, obviamente. Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck for him. So we're on a cruise and we're about to We get to will store it Juneau. right here and they'll save their hands right there for them. And what were we just doing with the iPad? Right at the moment they don't show a darn thing. With the iPad that we were doing. We, like here? I'd like my change for me and change hands for me. It would happen. I would talk with Donna sometimes. We're out with them. Other people are working with them. I'm very happy with them. Good. This girl was very good and happy. And I play golf and hit other trees. We play out with the hands. We save a lot of hands on hold for us, other hands. I don't know what you get, but I talk with a lot of hand for him. Sometime. Am I talking any more to saying? All right. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it, and I hope the world lasts for you. Thank you. It's been a pleasure. Bye-bye. Have a good day. Hi,
Hi, Byron. How are Pessoal, de novo, eu não tenho informações de qual foi a lesão dele, e ele eu não sei nem há quanto tempo está em tratamento, tá? Eu estou pegando alguns vídeos que são bons para expressar, né, essas afasias em alguns pacientes. E aí, assim, eu não sei o quanto vocês compreenderam, a linguagem dele é difícil de compreender, porque na verdade ele deve ter alterações também em relação à produção de linguagem, então não faz muito sentido algumas colocações que ele faz, algumas frases que ele monta não fazem sentido mesmo. E eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos entender a cara de preocupação dele em relação às perguntas. E aí, assim, quando ela chega lá para a terceira, quarta pergunta, que ela começa a perguntar do iPad, e ele tenta de novo falar sobre o que está acontecendo lá fora, sendo que não era isso que estava sendo perguntado, ele meio que começa a falar do sentimento dele, ele começa a falar de como ele estava, do que ele estava sentindo, porque é o que ele consegue interpretar, né? Ele não está efetivamente interpretando o que ela está perguntando. Então, como ele já estava falando sobre o que ele está fazendo ali no cruzeiro, né, a insistência da pergunta de alguém que está comigo só pode representar isso, para eu falar como eu estou me sentindo, o que eu estou achando, o que eu estou pensando, né? Mas ele realmente não tem muita capacidade de interpretação. Talvez tenha alguma, né, porque ele entende a hora que ela cumprimenta e inicia a conversa, ele também parece entender agora ao final que ela está encerrando a conversa, mas fica limitado a isso, tá? Entendendo a lesão, aí talvez a gente possa entender um pouco melhor porque ele tem ou não tem algum aspecto específico de linguagem ou a própria extensão de danos que ele tem, tá? Segundo bônus, pessoas, alterações neurológicas aí, relacionados à linguagem ainda, ou parecido com as afasias, tá? Então a gente pode ter, por exemplo, essas parafasias, que não é uma perda de linguagem, não é uma afasia, mas é um discurso bastante alterado em relação àquilo que eu espero num paciente, tá? Então eu vou usando palavras distorcidas, eu uso uma palavra diferente do que era para ser a palavra original. Pensem, se vocês nunca viram um paciente com demência, pensem numa criança que está aprendendo a falar. Ao invés dela falar ônibus, ela pode falar óbigos. Ao invés de falar, sei lá, brigadeiro, ela pode falar biadeiro. Então você vai mudando os fonemas, porque você já não tem, no caso das demências, você já não tem mais a articulação específica que você deveria ter, enquanto capacidade de organizar aquela linguagem. No caso da criança, ela só está aprendendo ainda mesmo, né? Mas é a gente realmente voltando para um estágio mais primitivo de linguagem, porque na verdade a gente está perdendo competências. E aí, as outras alterações aqui são perdas também, mas perdas de outras competências tangentes aí à linguagem, tá? Perda de capacidade de escrita, perda da capacidade de leitura, e aqui se inclui as dislexias, que é uma perda mais leve da capacidade de leitura, onde você pode trocar sílabas, você pode trocar até palavras, tá? Mas isso traz um prejuízo também em relação à sua capacidade de compreender. Isso, algum grau de dislexia não é incomum, por exemplo, em crianças, mas isso tende a melhorar com o tempo, especificamente se é visto e tratado, né? Se eu faço uma intervenção específica para esse sujeito desenvolver a leitura com melhor competência. E aí eu vou colocar um parênteses aqui também mais tangente ainda, que é a questão da perda da capacidade de cálculo. Isso não está diretamente relacionado à linguagem, senão à abstração da linguagem, mas também é um prejuízo que pode ser visto aí. E a gente olha bastante para isso em relação a crianças, especialmente, porque se eu não consigo escrever, não consigo ler, não consigo fazer cálculos, eu definitivamente vou ter um prejuízo grande em desenvolvimento intelectual normal. Então, em crianças, isso aqui é bastante olhado. Em sujeitos que já estão velhos e barbados, eu já desenvolvi essas competências em nível suficiente para elas terem uma vida normal, ou eu já adaptei elas para fazer alguma coisa na vida que ela não precise daquelas funções, tá? Então, isso aqui é mais preocupante em crianças. E uma outra possibilidade aí de você alterar a linguagem, de um ponto de vista mais neurológico, biológico, direto, é você alterar o aparelho fonador. Então aí eu posso ter dificuldades de articulação da minha fala, dificuldades de produzir a sonoridade específica dos fonemas, né, até mesmo uma incapacidade de fazer alguns fonemas. Só para dar um exemplo bastante palpável aqui para vocês, pensem em aprender uma segunda língua. Pensem que agora vocês vão ter que aprender
Uma linguagem completamente diferente. Vocês vão aprender russo. Russo é uma linguagem completamente diferente da nossa, porque ela não tem, por exemplo, vogais. A linguagem ela é construída somente com consoantes. O alfabeto é diferente. Então, tem sons específicos que vocês não vão conseguir compreender e provavelmente não vão conseguir produzir, tá? Porque vocês já passaram da plasticidade cerebral que vocês poderiam adquirir essas habilidades. Então, só para vocês terem um exemplo mais palpável, claro que isso pode vir do próprio desenvolvimento. O sujeito não consegue produzir alguns sons, ou produz, né, com alguma alteração, ou ele simplesmente não produz mesmo. Então, vocês definitivamente seriam afônicos para alguns sons se vocês tentassem aprender uma linguagem muito diferente da nossa hoje em dia. A disfemia, grifei aqui porque essa provavelmente vocês já conhecem, é a famosa gagueira, tá? E aqui entra um aspecto psiquiátrico bastante importante. Disfemia é uma coisa que pode acontecer em processos em que o sujeito está nervoso, em que algum impacto emocional importante acontece. Tem muitas pessoas que ficam disfêmicas em situações de estresse. Então, isso é absolutamente normal. Claro que se isso provoca um impacto, né, psicossocial importante, eu preciso pensar em algum tipo de intervenção para isso. Mas a gente considera, do ponto de vista de alterações do aparelho fonador, ainda que, né, seja secundário lá uma alteração psíquica ou alguma questão relacionada a estresse bastante grande. Aqui entra um detalhe também bastante interessante, né, daquela separação entre prosódia e linguagem mais pura enquanto comunicação. Sujeitos que são gagos, né, conseguem cantar. Eu não sei quantos de vocês eventualmente já viram isso, mas isso já apareceu até em alguns shows de TV, pessoas que vão para programas, concursos de canto, e eventualmente são gagos, e você só vai descobrir que o cara começa a falar depois que ele cantou, mas isso é bastante comum. Por quê? Cantar é algo que, embora envolva linguagem, depende do nosso hemisfério direito. E aí aquela área de Broca que tem alguma alteração que produz essa disfemia, né, eu estou pensando em área de Broca porque eu vou comandar de forma inadequada esse aparelho fonador, essa região para de fazer esse comando inadequado para que o centro de cantar possa comandar o aparelho fonador. E aí o sujeito consegue cantar numa boa. Então, não entendam essas alterações do aparelho fonador diretamente ou especificamente só do aparelho fonador. Isso também pode ter interações lá com regiões motoras que interferem com esse aparelho fonador. E a dislalia, ela está associada aí à deformação, omissão, substituição de alguns fonemas. Então eu vou ter uma linguagem, tudo que ela lia envolve a produção mesmo da linguagem, no geral, tá? Não de fonemas específicos. E aí, quando eu tenho essa dislalia, eu vou ter um sujeito que omite fonemas, substitui fonemas, deforma as palavras, e isso não é tão específico quanto qualquer das outras colocações. Mas isso, em geral, é visto de um ponto de vista de alterações do aparelho que produz a linguagem, tá? As alterações associadas aos transtornos psiquiátricos, pessoas que provavelmente vocês verão mais, se vocês estiverem num contexto psiquiátrico, elas são bastante distintas, e aqui começa boa parte do nosso dicionário, na verdade. Eu tentei simplificar ao máximo, tá? Essas várias alterações, e tentei chamar a atenção para aquelas que são mais importantes para a gente lá na frente, quando a gente for entrevistar os pacientes. E tem 2 slides de resumo, ou de tentativa de síntese também lá no final da aula, então segurem a onda aí, aguentem aí, que vai dar para a gente entender. E tem 2 vídeos para tentar exemplificar também. Mutismo, pessoas. Esse nome não deve ser novo, esse nome vocês já devem ter ouvido falar. E isso, em geral, está associado aos transtornos psiquiátricos. De novo, se o sujeito tem uma alteração em regiões de linguagem, como área de Broca ou área de Wernicke, ele não fica mudo. Ele ainda vai tentar produzir fala. O famosíssimo paciente do Paul Broca, que é o cara que descobriu que aquela porção do giro frontal inferior leva a prejuízos de linguagem, ele era popularmente conhecido nas ruas como TAM, porque ele ia falar alguma coisa, ele não conseguia organizar a fala, e ele só produzia um som, uma vocalização inespecífica, que as pessoas interpretavam como TAM. Então ele era só chamado de TAM. Por isso, é importante vocês entenderem aqui a diferença entre
as afasias lá e esses mutismos, né? E o sujeito, normalmente, ele fica mudo em contextos bem específicos. Já te respondo, Stephanie, só um pouquinho. Então, assim, ele pode ficar mudo deliberadamente, ele não quer falar. Isso é, inclusive, bastante comum em crianças. A criança, quando passa por estresse grande, por traumas específicos emocionais lá na infância, ela pode optar por não falar mais. Não falar com seus cuidadores, com seus pais ou com todo mundo em geral, porque ela está usando esse mutismo dela como forma de enfrentamento psíquico a esse estresse emocional passando, tá? Mas existem algumas alterações, como uma depressão muito grave, que vai produzir um rebaixamento psíquico importante, que também pode resultar em mutismo, tá? Então aqui é não produção de sons mesmo. Esse sujeito não vocaliza mais e, portanto, não fala mais nada, tá? A Stephanie está perguntando aí a diferença entre dislalia e parafasia, porque na parafasia tem mudança de fonema e seria mais restrito à criança e casos de demência. Sim, exatamente isso, Stephanie. No outro slide, né? Nas parafasias, eu tenho isso, uma alteração assim, eu consigo reconhecer a palavra, tá? Eu consigo muito bem reconhecer a palavra pelo contexto e porque alguns aspectos da palavra ainda estão lá preservados. Então, eu faço uma palavra que é tangente. O para aí significa alguma coisa que está do lado, né? Significa tangente. Então, na parafasia, eu tenho uma palavra que eu consigo entender muito bem, porque eu ainda tenho o aspecto principal da palavra ali preservado e provavelmente pelo contexto eu consigo entender também. É uma ou outra palavra que vai aparecer alterada só, não todas. Na dislalia, eu tenho uma alteração mais geral em vários fonemas, em várias palavras. Então aqui eu vou ter mais dificuldade em compreender o discurso geral do paciente do que entender que é só uma ou outra palavra que está sendo alterada. Tá? Diga, Carol. É muito comum trocar, por exemplo, um exemplo que eu uso bastante, faca por vaca. O V e o F às vezes se aproximam, são fonemas próximos. Então, o paciente com Alzheimer, por exemplo, tende a trocar bastante. E às vezes nem é com fonemas próximos. Às vezes é trocar uma palavra por outra que parece de significado parecido. Por exemplo, trocar garfo por colher. Né? Eles são talheres. Você vê que não tem nada a ver com fonema, eles são muito diferentes, garfo e colher. Mas aí o paciente troca um pelo outro, tá? Na parafasia. Então, pode ser tanto por proximidade vocal das palavras, dos fonemas, quanto por significado também, né? Então, fica muito próximo e, às vezes, dá até para entender o que o indivíduo... Geralmente, dá para entender o que o indivíduo está querendo dizer. Você percebe que ele errou uma letrinha só, né? Na dislalia, não. Já é uma deformação maior da palavra, né, Felipe? Exatamente. Obrigado, Carol. Pessoal, essas alterações, elas são, assim, bem dicionário mesmo, tá? Então, não se preocupem que, quando vocês estiverem com o paciente mesmo, nem sempre vocês vão ficar caracterizando cada uma dessas alterações. Vocês podem só identificar alterações gerais de linguagem, né, que são importantes para você colocar ali na sua súmula psicopatológica o que o seu paciente tem, mas tem outros aspectos, né, gerais ali da súmula que vão ser mais importantes para vocês efetivamente pensarem no diagnóstico do paciente lá na frente, né, que é o nosso objetivo principal, entender o que está acontecendo para eu decidir terapêutica. Então, entendam assim, que a gente precisa entender se existem alterações importantes de linguagem que eu preciso colocar nessa súmula. E aí, quando a gente olha, pensando em transtornos psiquiátricos, se eu tenho um paciente que está vindo de um contexto psiquiátrico, então aí a gente vai facilmente conseguir identificá-los, porque eles são mais estereotipados, eles são mais claros, eles são mais presentes do que as outras alterações lá neurológicas que a gente está olhando. E óbvio, né, nas alterações neurológicas, em geral, eu vou ter uma suspeita lá de um AVC, de um trauma, de alguma coisa mais específica, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido aí o mutismo em relação às outras perdas de linguagem que a gente poderia ver. Então, assim, eu posso ter questões neurológicas se eu destruir, né, regiões extensas relacionadas à linguagem, pode ser uma coisa psicótica, né, mas pode ser por aqueles traumas
como eu exemplifiquei para vocês em relação às crianças, tá? Segunda alteração. Carol? Eu ia dar o exemplo que eu falei da alucinação auditiva, quando a voz fala para o paciente parar de falar. E aí, de repente, quando ele para de falar, ele estava com alucinação auditiva e, de repente, no exame psíquico, você vê mutismo. Ele parou de falar por conta da psicose. Então, a gente vai colocar ali no exame psíquico, é como eu falei, sempre as alterações, as funções estão interligadas, né? Exatamente. Vocês não vão poder olhar para uma coisa só, né? Então, eu já tinha falado para você semana passada sobre os aspectos da atenção, e a Carol já trouxe isso hoje de novo, né? Para eu notar se eu tenho alterações de senso-percepção, eu preciso notar o foco de atenção do paciente, porque eventualmente ele vai sair por completo de vocês para olhar alguma coisa ou para escutar alguma coisa, então isso é super importante. E agora, falando em logorreia, eu não vou conseguir terminar essa fala hoje sem a gente pensar em olhar para pensamento, que é alguma coisa que, infelizmente, eu vou fazer com uma turma semana que vem, daqui a 15 dias, e com a outra turma eu só vou fazer daqui a um mês, quando a gente passar as provas. Mas é porque essas alterações em relação à produção de palavras, né, a logorreia tem a ver com o aumento do número de palavras, a taquilalia com a aceleração na produção das palavras, e a loquacidade, um aumento também de produção de palavras, mas sem componentes aí mais prejudiciais. Isso aqui também está bastante associado ao próprio pensamento. O pensamento se altera e isso vai levar naturalmente a alterações de linguagem. Então, não dá para dissociar isso daqui das alterações de pensamento que a gente ainda vai conversar. Então, assim, a logorreia, especificamente, ela está relacionada a uma produção aumentada com um fluxo que, às vezes, é difícil de você interromper no sujeito. Ele começa a falar e ele não para de falar, ele continua falando. Muitas vezes isso não tem nem muito sentido, né? Embora a ausência de sentido entre as frases e as palavras seja uma outra alteração de linguagem, mas essas duas coisas podem, né, caminhar juntas. E a aceleração tem a ver com a taquilalia, tá? Então, está associado a uma aceleração do pensamento. E aí vai ser muito difícil olhar para essas coisas independentemente, tá? Eu posso ter dificuldade em interromper o discurso do paciente quando ele está desse jeito. Eu não espero muito que vocês vejam essas coisas lá na enfermaria do pai, pelo menos para pacientes que já estejam lá há um bom tempo. Primeiro, porque eles estarão medicados. Segundo, porque às vezes, em questão de ajustar a medicação, eles ficam mais dopados. Então, aí, às vezes, nem sempre eles estarão acelerados. Então, depende mais de pegar paciente que está chegando, né, Carol? Quando vocês passarem lá na saúde mental pela emergência do pai, aí tem grande chance de vocês verem pacientes com essas alterações, tá? Mas se a Carol puder escolher um paciente lá bem legal para a semana que vem, na outra semana. Agressivo. Bem agressivo? Não vai assustar as crianças. É legal para vocês. E um lado contrário aí, pessoas, desse aumento de produção de palavras, seria a bradilalia. Um discurso que é mais lentificado, um discurso que é mais lento, vai vindo uma palavra por vez, o sujeito demora para concluir a linha de raciocínio dele. Então, isso tudo tem a ver com o fluxo de palavras, a quantidade de palavras que ele está colocando ao longo do tempo. A loquacidade, ela implica em um aumento de fluência, mas sem prejuízos do discurso e do entendimento do que está sendo falado, porque aqui pode ter dificuldade de se entender, mas a loquacidade não, tá? Na verdade, para dar uma palavra que talvez seja mais comum para vocês, pensem naqueles discursos que são prolixos, aquelas pessoas que são prolixas, que falam muito, que descrevem... É que a prolixia está mais relacionada a um excesso de detalhes. Eu tenho um amigo que tem uma tia, ela manda áudios de WhatsApp de 15 minutos, 20 minutos, e às vezes é para contar só uma coisa que aconteceu na vida, assim. Então isso é prolixia, você coloca muito mais detalhes do que você deveria na sua história, né? E um sujeito loquaz, ele faz isso também, ele aumenta bastante, não necessariamente colocando muitos detalhes, mas a fluência, ela é bem maior do que ela precisaria ser, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Quero que... Esse exemplo também é em inglês, mas ele tem legenda, dá para vocês acompanharem o que está sendo falado. É importante que vocês entendam, nem nesse nem no outro, né, eu tenho só logorreia como exemplo.
Na verdade, eu tenho também outras alterações associadas à linguagem, mas dá para vocês terem uma ideia como eu tenho um sujeito que começa o discurso e ele vai embora. Eu nem tenho nesse discurso tanta taquilalia, tá? Isso daqui são coisas separadas, tá? Importante que vocês entendam isso. Eu estou juntando porque elas estão muito próximas. Mas nesse exemplo que eu vou dar para vocês, eu tenho uma logorreia sem necessariamente ter uma taquilalia tão presente. Então o discurso ele ainda é devagar assim, ele é normal, é um fluxo normal de palavras, mas ele é um fluxo bem aumentado em relação ao que poderia ser, e também tem um pouquinho de salada de palavras, que a gente já vai olhar para ela. Então, olha essa tia falando. I just try to keep Leanne happy. He is a bright spot in my life. We value the same things, and we're comfortable together. Well, thank you, Leanne. That's so nice of you to say that. I call him Petey Boy and stuff like that, but I shouldn't because he's in a bad shape. We thought his problem was cocaine, but it was pancreatic cancer. Yeah. KK's French, Egyptian, and African American, and I am a quarter French. I know about disease. I know how to treat it. Now I understand people. I can help so many people fast, and I can comfort them. They've got Italian nurses 6'4" in the county hospital. One of them talked to me like I was trash. Now this is probably that the hour of power that the Bible speaks of. Somebody speaks a harsh language will have with the computer, and the computer is probably the least. My aunt ended up 16 shock treatments because she didn't want to go to bed with her sixth-grade husband. He was paying call girls $100 a piece, going to bed with them and coming home and giving my aunt all kinds of disease. I got sick. I was working over there, and I got sicker than a dog one day. I got an infection in my esophagus. The neighbor's dog was sick one day, and the only thing I had on hand was a packet of tetracycline for my chickens. So and they were too busy to treat her at the moment because they'd already given her. Entenderam, povo? Entenderam como ela vai embora? Ela só vai embora e ela não para. Não é um discurso exatamente lógico, né? Tem uma coisa ali que vai meio que pulando de uma para outra, isso é uma outra alteração, mas ela só vai embora. Ela começa a falar e ela não para mais. Isso aqui é um filme que eu acho que vocês deveriam assistir, é um filme chamado O Solista, que é sobre um músico que tem esquizofrenia, tá? É um filme bem legal, bem produzido, vale a pena ver. E uma das coisas mais legais aqui é um paciente real, tá? Tem cenas que foram filmadas dentro de uma instituição de saúde mental lá em Los Angeles, e algumas das cenas são pacientes reais mesmo. Essa mulher é real, isso não é encenado. Isso é ela realmente, simplesmente, soltando o discurso ali e não parando mais, tá? Então vamos lá, vamos a outras alterações, e aí eu já passo para vocês uma alteração que também estava aparecendo lá. Isso, Márcio, obrigado. O filme chama O Solista, Amália. É um filme, eu acho que ele é de 2004, ele já é bem antiguinho, mas é um filme bem legal e que mostra alguns aspectos interessantes da esquizofrenia, apesar de encenado, tá? Mas tem algumas partes com pacientes reais que definitivamente valem a pena. Latência de resposta, pessoas, pacientes que vocês estão lá entrevistando, você pergunta, você está conversando, e aí, de repente, ele não é aquele diálogo que você espera. Ou você faz uma pergunta para ele e ele demora para te responder, por motivos diversos. Pode ser por uma lentificação psíquica, pode ser porque ele primeiro escuta o que ele tem que falar para depois te falar, se ele estiver psicótico, ou pode ser que ele te responda, né, muito acelerado. Então, você faz a pergunta para ele, e a hora que você já está colocando o ponto de interrogação, ele já está te respondendo. Então, isso aqui, né, ele pode aparecer em diferentes contextos, em diferentes transtornos. Cuidado com a inversão aqui da latência, tá? A latência da resposta, quer dizer, o tempo para eu responder vai estar aumentado no caso da depressão, eu vou demorar mais para responder, não que eu faça isso mais rápido, e a latência estará diminuída no caso, por exemplo, de uma mania. Então, aí o sujeito, ele responde muito acelerado porque ele está em mania, o humor dele está lá em cima, e aí tudo fica mais acelerado. Então, isso é algo para ser observado, né? Tanto porque pode me dar indícios interessantes aí de um rebaixamento, como pode me dar indícios de aspectos que envolvem psicoses. O sujeito demora para responder porque ele tem que escutar alguém, ou ele tem que, né, ouvir lá qual é o comando, qual é a resposta que ele tem que dar, para depois ele efetivamente informar vocês. Segunda coisa, coprolalia.
como a Carol sempre diz, vocês adoram, né? Sujeito que fica com um discurso lá todo cheio de palavras obscenas e vulgares. Isso é relativamente comum de vocês verem, né? Mas pode estar mais associado a aspectos de desinibição do que efetivamente qualquer outra alteração. Então, vai ser super comum, por exemplo, vocês verem na síndrome de Tourette. E recentemente tem aparecido para mim uns vídeos no YouTube sobre isso. Parece que as pessoas com Tourette descobriram aí que elas podem ser famosas no YouTube, por conta, inclusive, né, desse discurso alterado. Então, tem até uns vídeos interessantes para se ver no YouTube, para entender mais síndrome de Tourette e se entender mais as alterações associadas aí a esses sujeitos. Mas não é exclusivo disso, na demência pode acontecer. Então, o sujeito começa a perder lá a capacidade de inibição pré-frontal, e aí ele começa a falar tudo o que ele pensa, e eventualmente isso vem com um discurso lá um pouco mais agressivo, mais obsceno, mais vulgar, tá? Então, tem alguns contextos em que essa coprolalia pode acontecer, e não simplesmente em algumas síndromes. Nos pacientes psicóticos, nem sempre está presente, né, Carol? O que você diz aí? Às vezes aparece, às vezes não. É difícil. Então depende muito, né, do que está acontecendo, qual é a capacidade de inibição que esse paciente tem, né, dos seus processos normais, e aí pode ser que vocês vejam, tá? Se você achar um que esteja lá em coprolalia, tá, Carol? Manda para a turma. Pode acontecer no retardo mental, né? Que o paciente ele tem uma diminuição desse freio inibitório, né? O paciente acaba falando um monte de palavrão, né? Então, mas é mais na síndrome de Tourette que a gente mais vê, acho que é Tourette mesmo. Pessoal, vamos a uma contextualização importante aqui. Eu não sei se vocês conversaram isso com a Carol, mas em algum momento vocês falaram isso. A gente sempre olha para aspectos psiquiátricos sempre dentro de um contexto de uma cultura específica. Isso é importante ser levado em consideração quando vocês avaliam o paciente. Então, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês falam palavrões em todas as frases, quando vocês estão em casa, quando vocês estão com amigos. Então, isso pode ser extremamente normal, dependendo do contexto. Onde a gente não espera que isso aconteça? Numa entrevista psiquiátrica, dentro de um hospital, dentro de uma aula. Então, a questão é justamente isso começar a acontecer num contexto que era para ser formal. Mas, fora do contexto normal, isso pode acontecer. Não vai achar que você está em coprolalia porque você fica falando bosta pro seu amigo o tempo inteiro dentro de casa. Não é isso, tá? Então, aqui, eu preciso olhar esse contexto, eu preciso olhar a formalidade da situação para fazer a avaliação. Outra característica, pessoas, e aqui de novo eu juntei algumas coisas, tá? Ecolalia, palilalia, logoclonia. Tudo isso tem a ver com repetições, mas o que vai ser repetido e qual o contexto que vai ser repetido muda em cada uma dessas situações. Então, a ecolalia, ela é uma repetição do entrevistador. O paciente repete o entrevistador, ele faz um eco, tá? Então, por exemplo, o entrevistador pergunta alguma coisa e aí o sujeito repete a última palavra ou repete as últimas palavras do que foi perguntado para ele. Em alguns casos de autismo, isso é bastante comum, bastante identificável. Tudo que é falado, a criança repete uma ou algumas palavras, tá? Mas não é, obviamente, todos os casos de autismo. Em pacientes psicóticos, é mais comum você ter repetições de palavras que ele mesmo diz. Então, na palilalia, ele vai repetir aí algumas sílabas, na logoclonia ele pode repetir algumas palavras daquilo que ele mesmo falou. Então, ele simplesmente repete o discurso dele mesmo, tá? Então, tudo isso daqui são repetições, né? Não são repetições exatamente as mesmas repetições ou do mesmo sujeito, né? A ecolalia é um eco feito, né, do entrevistador, e nas outras repetições aqui eu tenho repetições das palavras que o sujeito mesmo está falando. Então, se você observar qualquer aspecto de repetição, pode vir aqui para essas alterações. Ecolalia, palilalia, logoclonia, tá? E a estereotipia verbal, quando você tem aí pessoas que fazem repetições de um mesmo discurso. Então, aqui eu também tenho uma repetição,
mas aqui não é uma repetição como um eco, né? É uma repetição do discurso. É um sujeito que, na verdade, está muito limitado, muito estereotipado, e ele só fica repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Então, tem um exemplo que está lá no livro do Chenot, que é bastante citado, bastante conhecido, que é um paciente que estava lá numa ala psiquiátrica de um hospital e ele ficava gritando lá, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa, e você tentava falar com ele, ele não responde nada, e a única coisa que ele conseguia repetir era isso. Então, pacientes que estão mais alterados, mais em psicose, eles podem partir para um quadro de repetição que não é uma repetição simples, como essas aqui de cima, mas é um quadro já bastante estereotipado. Ele simplesmente fica repetindo uma mesma frase, uma mesma expressão, um mesmo conteúdo, sem parar. Quer dizer, ele pode até parar, mas depois ele volta a repetir isso, e isso é o único fluxo de linguagem que ele tem. A questão aí é que esse único fluxo de linguagem que pode aparecer nesse paciente, pelo menos naquele momento, tá? Então essas duas aqui embaixo são alterações que envolvem aí algum nível de repetição, né, com mais prejuízo ou menos prejuízo, em função do que o seu paciente está fazendo. E uma outra alteração de linguagem que eu estou colocando junto aqui com a estereotipia, e isso é um pouco mais comum já em pacientes psicóticos gerais, que vocês vão ver, é uma repetição baixinha, na forma de sussurro. O paciente fica lá num cantinho, quietinho, sozinho, mas ele fica lá falando alguma coisa, né, para ele mesmo, ou sozinho, enfim, mas só sussurrando, né, repetindo só na forma de sussurros. Então a gente chama isso de muscitação, tá? Então tudo isso daqui, alterações que envolvem repetições. Se ele realmente fica muito falando sozinho, não é isso que eu vou falar ainda, a gente vai chamar de solilóquio, a Carol já tinha citado isso, mas acho que está nesse slide também. Então, outra alteração, neologismos, né? O sujeito criar novas palavras ou mudar o significado das palavras. O livro do Chenot, ele tem um parágrafo inteiro lá de uma transcrição de um discurso do paciente com várias palavras que são neologismos, né? Então, alviela, antantá, desmercocoloie, glomirais, enfim. Entendam que isso aqui não é alteração de fonemas, antes que vocês perguntem. Isso daqui não é um fonema que está alterado, não é uma palavra que está alterada, eu não consigo entender o que ele está querendo dizer. Isso daqui é uma nova palavra, e obviamente uma palavra que não existe. Então, se vocês olharem lá no capítulo de linguagem do Chenot, que tem lá a transcrição de um discurso de um paciente, eu não consigo entender o que ele está falando. Porque basicamente são só palavras novas, só neologismos, e aí é impossível entender o que ele está querendo dizer com cada uma dessas palavras. Tem um outro neologismo, né, ou um outro entendimento, que é essa reatribuição de significado, que talvez vocês vejam, se a gente usar esse vídeo com vocês, que é o documentário sobre a Estamira. A Estamira é uma paciente esquizofrênica que foi feito um documentário em cima para tentar falar um pouco da vida dessa paciente e trazer o assunto saúde mental à tona, e um neologismo que ela faz é ela falar do controle remoto. E é até difícil entender exatamente o que esse controle remoto significa no contexto do discurso dela e do filme, do documentário. Eu não vou colocar hipóteses, porque eu não sei se a gente vai usar esse filme com vocês. Se a gente for usar esse filme, eu quero que vocês tenham a chance de identificar o que é esse neologismo, mas ela eventualmente fala do controle remoto, tá? Mas definitivamente isso não significa um controle remoto. Isso é um neologismo, porque ela está usando essa palavra para representar alguma coisa distinta, tá? E eu espero que a gente consiga usar o filme para vocês olharem isso. Se chegar lá no segundo bimestre, no final do segundo bimestre, a gente não vê esse filme, me perguntem de novo do controle remoto da Estamira, e aí a gente conversa. Jargonofasia, pessoas, nome esquisito, né? A jargonofasia tem a ver com, pensem em jargões, tá? Pensem em palavras aí que você fica jogando, e essencialmente a questão aí é o fluxo alterado para um fluxo que vira só uma salada de palavras. Isso estava presente no discurso daquela paciente que eu mostrei para vocês. Já tinha um pouco de jargonofasia lá, porque apesar de eu conseguir entender o que ela estava falando, ela ficava muito mudando de uma palavra para outra.
Então, assim, eu tenho as duas coisas naquela paciente. Eu tenho a logorreia e eu tenho um pouquinho de jargonofasia também. Assim como nesse próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, como eu disse, essas duas coisas podem frequentemente estar juntas, né? Elas podem caminhar juntas, além da alteração do pensamento. A questão é que lá eu não tenho tanto essa jargonofasia, e nesse outro exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho muito mais claramente uma jargonofasia. Um fluxo verbal que não é nem um pouco organizado. Eu não tenho mais ideia de onde começa e onde termina o que aquele paciente quer falar. E eu espero que fique claro nesse próximo exemplo, tá? Então, podem aparecer palavras soltas, podem aparecer frases soltas, elas não se encadeiam, elas não se ligam, e só se ligam na cabeça do paciente. E ele, eventualmente, entende que aquilo faz sentido, tá? Em casos mais graves, né, de psicoses, em que essa jargonofasia vai para um lado, assim, muito mais grave, eu posso chegar numa condição de completa incompreensão daquilo que o paciente está falando. E aí eu vou falar que esse paciente está numa situação de criptolalia. Ele tem uma linguagem, ele usa palavras conhecidas, mas eu não consigo decifrar o que ele quer dizer com essas palavras. Então aí, esse discurso ele está oculto para nós, né? Pelo menos para a nossa capacidade de compreensão, aquilo lá não faz sentido. Na cabeça dele talvez faça, mas aí explicar ele não vai necessariamente explicar, porque para ele só faz sentido. Então, tentem ver esse próximo vídeo, lembrando um pouquinho lá do outro, para vocês verem como esse discurso aqui ele é bem mais caótico do que o primeiro. O exemplo é do mesmo filme, tá? Só que essa é uma cena anterior na história do filme. É o momento que esses dois personagens principais se conhecem. Não reclamem do spoiler, eu não estou estragando o filme. Assistam o filme. Stevie Wonder fan? Oh, my shit reading more since in my life. Sounds good delivered. But you really shouldn't write on the violin like that because you have to treat the violin like a child. You have to protect it. You only got 2 strings. All I want to do is play music, and here's a problem that I'm having right here. This one's gone, this little one's out of commission. But you get that in Cleveland public schools. A lot of military statues in Cleveland. Very military in the city. You're not going to get musicians on parade there. You got Servants Hall there. You have the music settlement. Ohio State University, whereas in Los Angeles you have Los Angeles PD, you have LA Times, you have Los Angeles Lakers. Those are armies too. Military regimentation, experimentation, Roman Gabriel, Roman Catholicism, Colonel Sanders. But this guy right here is a quarterback of the orchestra. Now the cello can back this guy with the same moves, but the cello can't be concert master. No, he leaks out. This is just Doc Perlman, Joshua Heifetz. You can't play music in the winter in Cleveland because of the ice and the snow. That's why I prefer Los Angeles to Beethoven City, because it never rains in Southern California. And if it does, all I have to do is just go in the tunnel. I can play to my heart's content. I'm flabbergasted about the statue. Aren't you flabbergasted about this? Anyway, nice to meet you. You have any idea how it got here? No. Maybe they dropped it off late at night. It's just astonishing to sit here for hours and just gaze at it. It just blows me away. It really blows me away that someone as great as Beethoven is a leader in Los Angeles. Yeah. I'm Steve Lopez, LA Times. Lopez, L-O-P-E-Z? Yeah. Lopez. Los Angeles Times, Mr. Lopez. What's your name? Lopez. Nathaniel Anthony Ayers Jr., N-A-T-H-A-N-I-E-L-A-N-T-H-O-N-Y-A-Y-E-R-S-J-U-N-I-O-R. Or J-R period. I apologize for my appearance. I've had a few setbacks. Me too. Who are Nancy, Paul, and Craig? Those are my classmates at Juilliard. Certo, povo? Faz sentido? Então, assim, esse discurso ele é bastante mais desconexo do que aquele primeiro discurso. E aí, assim, existem alguns aspectos interessantes aqui. Primeiro,
tudo começa como um diálogo normal, né? Tem umas 2, 3 trocas de frases ali, de palavras entre esses dois personagens, antes que esse cara comece efetivamente a fazer um discurso que vai longe, né? Que vira aquela salada de palavras. Num primeiro momento, o Lopes ali ele não consegue interromper, né? Ele até tenta falar algumas coisas para provocar perguntas, mas ele não interrompe isso. Aí depois, hora que, né, o sujeito em psicose para, ele faz uma pergunta, mas aí ele meio que começa de novo e vai longe de novo numa salada de palavras meio que não termina. Não chega a ser um discurso que a gente possa dizer que é de criptolalia. Eu ainda consigo entender o que está acontecendo, eu ainda consigo entender um pouco a conexão entre as palavras ali, ainda que apareçam frases meio perdidas. Tem hora que ele repete umas coisas, repete não, ele cita coisas, né, após um determinado nome e simplesmente sai citando. E aí, isso fica uma frase meio sem sentido no meio das outras, tá? E, obviamente, pessoas, que eu não tenho alterações aqui só de linguagem, né? Tem uma hora que ele fala, né, o Beethoven aqui, o líder de Los Angeles. Beethoven, até onde eu conheço, nunca foi o líder de Los Angeles. Então, eu tenho outras alterações aqui importantes, estão associadas a pensamento, a outras funções, tá bom? Espero que tenha sido provocador o suficiente aí para vocês ficarem curiosos de ver o filme, então, né, parem para assistir esse filme depois. E as últimas alterações aqui para a gente olhar, pessoas, solilóquios, né, esses pacientes que vão eventualmente aparecer falando sozinho, aqui não é um discurso de sussurro, tá? Aqui ele simplesmente fala mesmo, quem estiver perto vai escutar, e existe, né, sempre uma forte sugestão aí de uma alucinação auditiva, porque esse solilóquio, na verdade, pode ser meio que um diálogo, né? Se você notar que existem pausas, né, que ele fala, pausa, fica um tempinho escutando, depois ele volta a falar, então isso, né, vai ter uma característica forte aí de um diálogo com alguém que não está presente, obviamente, mas é só ali uma alteração de senso-percepção desse paciente mesmo. Então, sempre observem, né, eu preciso observar, eu preciso escutar esse paciente para ter certeza o que é aquela alteração de linguagem, mas se ele está lá falando sozinho, isso pode ser um solilóquio. Pode acontecer durante a entrevista, inclusive, tá? Não sei se vocês vão chegar a ver um caso desse, mas durante a entrevista o paciente pode parar um pouco de escutar, de falar com você e começar eventualmente a falar ali com alguém que, obviamente, vocês não vão identificar. Maneirismos, pessoas, uma alteração do discurso que eu vou ter aí, né, uso de palavras difíceis, ou um formalismo muito exagerado, ou uso de muitas gírias. De novo, pessoas, isso aqui talvez seja a forma que vocês falam com os amigos de vocês, né? Tem gente que usa muita palavra no diminutivo, tem gente que usa gíria o tempo inteiro. Isso não significa que vocês tenham uma alteração importante, especialmente se num contexto formal, num contexto esperado, vocês falam adequadamente. Mas tem sujeitos que podem só falar dessa forma, tá? Eu não sei, por exemplo, eu vou consultar a Carol, nossa especialista aqui agora, mas talvez existam alguns contextos de alteração de personalidade, inclusive, que isso possa acontecer. Carol, tem descrição disso? Pergunta para ela, porque ela que dá uma aula de alteração de personalidade, tá, povo? Para maneirismo, talvez se for uma pessoa histriônica, que é aquela dramática, que gosta de chamar atenção, exagerar no discurso, ou começar a falar que nem com sotaque de carioca, isso eu já vi. O paciente imitar um sotaque de carioca para tentar parecer mais legal ali, não era o sotaque natural da pessoa, né? Então era um exagero, né, na forma de se comunicar. Pode acontecer. Ok. Então, uma alteração de linguagem é que vocês também podem observar, pessoas. Tem uma descrição do Chenot, no livro do Chenot também disso, né, dessa alteração do sotaque, né, do sujeito mudar o sotaque dele, no caso era um paciente psicótico mesmo, dele fazer um sotaque diferente para ele, sei lá, disfarçar alguma coisa ou parecer qualquer outra coisa, não dá para exatamente entender por que ele está fazendo isso. E aí a questão é que, né, obviamente aquilo não é adequado para aquele momento, então a gente precisa identificar essa alteração de linguagem. Só que aí entra um detalhe importante, pessoas, que eu acredito que também vocês tenham já falado disso lá atrás.
Como eu posso saber que o paciente está fingindo um sotaque, por exemplo? Digamos que ele consiga muito bem fingir um sotaque. Como é que eu vou saber que aquilo é um fingimento? Então, tem coisas, né, de pacientes gerais e talvez especialmente de pacientes psicóticos que eu não tenho como saber se é verdade se eu não tiver uma pessoa que traga o relato verdadeiro. Então, algumas dessas alterações, né, por exemplo, nesse caso, o uso de sotaque, talvez eu só perceba aquilo como um maneirismo se eu puder saber que aquilo não é o natural da pessoa. Então, tudo depende do que vocês têm competência para conseguir tirar de uma entrevista psiquiátrica e, especialmente, de que vocês tenham ali um relato de um terceiro, de um familiar, de um conhecido, né, que esteja saudável para me falar qual é a real de fato. Então, existem situações em que a gente não vai ter certeza do que está acontecendo, exceto se eu puder confirmar a alteração, tá? E tem aqui também a questão da mudança do sotaque, ou até mesmo de inflexão verbal, de você ficar meio que floreando demais o discurso, né, forçando entonações adicionais, né, por isso uma disprosódia, você fica forçando entonação para poder tentar se comunicar, mas de uma forma aí que implica uma alteração de linguagem. É muito comum também se descrever essa questão de você alterar o sujeito do tempo verbal aí do sujeito, né, e ao invés de você falar sobre você ou sobre eu, você passa a falar em terceira pessoa. Então isso também pode aparecer e também pode implicar aí uma certa desconexão com a realidade, tá? Ou um negacionismo, né? O sujeito não tem coragem de falar que ele fez besteira, então ele usa o nome dele em terceira pessoa para parecer que não é ele que fez alguma coisa. E uma última alteração aqui, pessoas, que eu também não deve ser muito frequente vocês observarem, a pedolalia, que é o sujeito usar aí uma voz infantilizada na hora de falar. E esse discurso aí pode ser o tempo inteiro, né, bastante infantilizado. Não sei se a Carol já viu alguém assim, tem aí uma história boa para contar. Isso tem bastante. Tem bastante? Tá falando, tem. Ou paciente com retardo mental, tem na esquizofrenia também, paciente bipolar em mania, a gente já viu uma bipolar em mania que parecia uma criancinha, até falava com a voz fininha e tudo num contexto infantilizado, parecia uma criancinha mesmo, parecia que estava possuída. Mas não estava, pessoal, vocês vão ver coisas na psiquiatria que parece possessão e não é. Temos explicações. Exatamente. Aliás, eu estou fugindo dessas discussões e dessas, não sei, para alguns de vocês talvez pudesse parecer provocação, então por isso que eu não quero nem falar. Mas em relação a solilóquio, por exemplo, se comenta da questão de pessoas em igrejas, né, pessoas que são muito religiosas, elas podem frequentemente, né, estar numa condição de solilóquio, mas por conta de uma crença, de uma oração, de acreditar em algo mais, que obviamente não pode ser visto. Então, não estou nem colocando isso, mas eu preciso, eventualmente, conseguir diferenciar isso, né? Se eu for para dentro de uma igreja, eu não posso achar que as pessoas estão em solilóquio, embora talvez algumas delas estejam, inclusive alucinando, né? Mas ali, naquele contexto, eu não posso considerar isso, tá? Falar com planta também não, Felipe? Falar com planta? É. Deve ter muita gente aqui que fala com planta, fala com cachorro, fala com gato. Eu falo. Você fala muito com suas plantas? Ainda não respondem. Mas às vezes eu troco umas ideias com elas. Elas ainda não me respondem, é uma frase sensacional. Eu não sei se é uma expectativa. Muito tempo e as coisas evoluem, entendeu? Entendi. Elas evoluem numa escala de tempo bem lenta, Carol. Ok, pessoas, então vamos lá. Vamos tentar juntar algumas coisas e clarear algumas coisas aí. O Dalgal-Larrondo não faz isso, mas o Chenot faz isso. Ele descreve aí o que são alterações quantitativas e qualitativas. Eu não fiz isso antes, deixei para a gente colocar aqui no resumo. Obviamente, como eu espero que vocês já saibam, alterações quantitativas têm a ver com a quantidade, né, de palavras ou de frases ou de discurso que eu estou utilizando alterado, ou para mais ou para menos. E alterações qualitativas têm a ver com a forma daquele discurso especificamente. Seria uma bela tarefa de casa, inclusive, pedir que vocês apontassem com base nos slides anteriores,
o que são as alterações quantitativas e qualitativas, tá? Tchau, tchau, Carol. Valeu pelas considerações. Mas como eu já tinha colocado meu slide no Aprender, eu não vou usar isso como tarefa agora, porque vocês talvez já tenham aí baixado o slide. Mas seria um belo exercício de entendimento aí de cada uma dessas alterações. Então vamos lá. Todas aquelas alterações neurológicas, né, as afasias, agrafia, alexia, o mutismo, pensando já nas secundárias aos transtornos psiquiátricos, a logorreia, a taquilalia, a latência de resposta, mesmo a latência de resposta, são alterações da quantidade de palavras no meu discurso. E todas as outras, ou virtualmente todas as outras, são alterações qualitativas, em que a forma do discurso se altera. Então, a coprolalia, né, é uma alteração de forma porque eu estou mudando as palavras que eu iria usar. Eu posso não mudar a quantidade, mas as palavras, a qualidade das palavras, eu estou mudando. Todas aquelas repetições, né, ecolalia, palilalia, logopolania, estereotipia, são alterações também de forma, porque eu vou, né, fazer repetições que não deveriam estar ali. Os neologismos, jargonofasia, coloquei de novo aqui a coprolalia, desculpa, solilóquio, maneirismos, também são alterações da forma. Tá? Então, tudo isso se encaixa aí como alterações qualitativas. E pensando em relação aos transtornos, a gente também pode pensar aí no que é mais prevalente em cada um dos transtornos, né? Então vamos colocar alguns deles aqui, não todos. Na esquizofrenia, presença de neologismos, presença daquela salada de palavras, do solilóquio, dos maneirismos, da criptolalia, se eu não conseguir compreender em nada aquele discurso, muscitação, a falta de entonação, para pacientes esquizofrênicos que tenham alterações importantes de afetos, ele fica muito embotado, ele fica muito sem expressar afetos ou emoções, então aí o discurso dele deve ficar bastante ausente desses afetos. Tudo isso pode aparecer na esquizofrenia, tá? Num estado de catatonia, que talvez seja raro de vocês verem hoje, né, porque às vezes isso aparecia mais em função de medicações do que por alterações do próprio paciente, mas claro que por alterações emocionais muito importantes, né, impactos emocionais muito importantes, eu posso ter um sujeito que fique catatônico. Aqui definitivamente eu posso ver mutismo, eu posso ver alterações que implicam só em repetições de discursos, tá? Então o sujeito ou não fala, ou ele fala de um jeito aí totalmente estereotipado, em que não tem produção espontânea de frases, mas só uma repetição. Em demências, eu vou ter aí perdas de capacidade normal de organizar a fala ou de produzir essa fala adequadamente. Então aquelas afasias ou parafasias são as duas alterações mais comuns que eu posso ter. Em alguns casos, né, bem específicos, talvez de quedas mais importantes aí da questão de controle inibitório, eu posso ter a criptolalia. Desculpa, a criptolalia não, a coprolalia. O sujeito começa a usar muitos termos lá vulgares, muitos termos obscenos, porque ele já não consegue ter o controle inibitório que ele deveria. E na mania, eu tenho aí pacientes que vão ficar mais acelerados, tá? Então, o paciente vai aumentar o seu discurso, vai acelerar o seu discurso, ele pode aumentar o efeito, ele fica, assim, muito enfático no que ele quer falar, né? Ele se expressa muito, ele gesticula muito, ele põe muitos ênfases, muitos, né, pontos de exclamação em tudo que ele fala, e ele definitivamente deve diminuir latência, tá? E, por fim, na depressão, eu devo ter um quadro relativamente inverso em relação a isso. Então, pode chegar num estado mais grave no mutismo, mas eu posso ter uma diminuição da quantidade de palavras que eu produzo, uma oligolalia, então eu fico aí com poucas palavras no discurso, um discurso que é mais lento e um discurso que pode demorar um pouco mais para aparecer. Certo, povo? Acho que é isso. De todo aquele dicionário que vocês vão ter nos livros de psicopatologia, essa é uma tentativa honesta de simplificar um pouco para vocês, e eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouquinho aí. Se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar. Se não, acho que é isso por hoje.